O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1.000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. Os Gideões que me ouvem pertencem a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar e estar no 39º Gideões missionários da última hora. Deus me deu a oportunidade de pregar nesse congresso, o maior congresso de missões do mundo, desde 2013. Já se passaram cerca de 10 anos
que a gente vem estando fora, estava antes nos Gideões, antes mesmo de eu pregar, eu já frequentava os Gideões. E para mim é uma alegria estar nos Gideões Missionário, a convite do homem de Deus, pastor Gilmar Miguel. Uma honra, me sinto muito honrado em receber esse convite para estar aqui e ser portador do Evangelho por mais uma vez nesse altar. A missionária Inês, Deus seja louvado pela vida da missionária Inês, ao pastor Giovanni, a sua digníssima esposa, Deus seja louvado, pastor Abner Miguel, Deus seja louvado pela vida do Senhor, a vereadora Silmara, serva do Deus vivo, Deus seja louvado pela vida do Senhor, nosso pastor Edmilton, é um tocha na mão de Deus, Deus seja louvado, ao homem de Deus, enfim, eu estendo meus agradecimentos a todos, pastor Elias, nosso pastor, Deus seja louvado, pastor Eliezer, Deus seja louvado pela vida do Senhor, instrumento, não tem como não olhar para o Senhor e não lembrar, se pastor Luiz Antônio estivesse vivo e Cristo estivesse na terra, eu não tenho dúvida que ele seria um dos 12. Deus seja louvado pela sua vida. É um prazer estar com o senhor aqui, com a sua digníssima esposa. Uma honra ao homem de Deus, amigo, pastor Wesley. Deus seja louvado pela sua vida. O senhor é uma inspiração. Deus seja louvado pela vida do senhor. Tenho um carinho imenso pela sua pessoa. A Fabrícia, Deus seja louvado pela vida dela. Ao filhão, Deus abençoe a todos. Pastor Alex Gonçalves, Deus seja louvado pela sua vida. A Baixada está bem representada, né, pastor? Deus usou ele poderosamente e eu fico feliz por estar aqui contigo, meu amigo. É um príncipe, prega demais, Deus seja louvado. Pastora Érica, Deus seja louvado. Pastor Renan, Deus seja louvado pela sua vida. Foi extraordinário, Deus usou o senhor muito. Thalita, Deus abençoe. Meu amigo Samuel Eleutério, que vai cantar. Deus seja louvado. Venícia Porto, missionária Venícia Porto. É tudo da Baixada, pastor. Tudo da onde a gente mora, do mesmo local. Deus seja louvado. Pastor Moisés Santos, Venícia, Deus usou muito para a glória do nome dele. Deus seja louvado. Prazer estar contigo. Ezequiel, enfim, Raine, Deus abençoe. Nosso prefeito Elcio, doutor Elcio, uma honra estar com o senhor. Ele falou no meu ouvido assim, eu não poderia deixar de vir aqui para me alimentar. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Se toda a nação tivesse um prefeito igual ao Senhor, nosso Brasil seria melhor do que já é. A primeira-dama, Deus seja louvado pela vida da nossa primeira-dama, em nome de Jesus. Enfim, pastor Lorinaldo, Deus seja louvado, prazer estar contigo. Toda a minha equipe, pastor, tem mais de 20 aí. A minha equipe, levanta a mão aí. Albert, levanta a mão. Monique, está ali, pastor Davi, o Márcio, olha, tem aqui, Joelma, Antônio, Júnior, meu Deus, é muita gente, para a glória de Deus. Tem uma equipe, doutora Paula, que está aqui, a família, o esposo, Deus seja louvado. Nossos amigos lá da Espanha, doutora Marina e doutor Alexandre, Deus seja louvado pela vida deles, são uma bênção, são advogados de primeira qualidade. Pastor Júnior, Deus seja louvado pela vida do Senhor, prazer estar com o Senhor novamente. Missionário, os missionários dos Gideões, cadê os missionários dos Gideões? Deus seja louvado. Deus abençoe a vida de vocês, enfim, todos, a minha equipe que está ali, Guto, Mateus, enfim, todos, Deus abençoe a todos e esse povo aqui. Que sem esse povo não haveria Gideões missionários da última hora. E quero dizer que Deus vai levantar muita gente aqui hoje para pregar o Evangelho. Olha, essa caravana aqui, eu prego muito lá. É a Associação Guerreiras da Fé, que veio lá do mato, lá de Cuiabá. Deus seja louvado pelas Guerreiras da Fé. E ali foi uma coisa extraordinária nesse dia. Porque nesse dia que eu estava pregando na cruzada, eu estava pregando sobre fé. E estava uma multidão na rua, e quando a gente começou a pregar, desceu uma chuva muito forte. E a multidão se ecoou. É bom que eles estão aqui, eles são testemunhas. E a multidão se ecoou, eu disse, se a gente está pregando sobre fé, a gente vai ter que viver ela. Se o Deus de Elias estar aqui, essa chuva vai ter que parar agora.
E para a glória de Deus, a igreja orou naquele momento e Deus travou o céu e a mensagem foi pregada para a glória do nome do Senhor. Deus ainda continua o mesmo. Meu amigo pastor Tiago Carpádia, Deus seja louvado. A missionária, prazer estar com essa família, tá bom? E a mulher mais linda aqui do meu mundo. Está aqui minha esposa, a missionária Luciana Lima. Vem cá, ela está cada vez mais bonita. Aqui, ó. É ela, primeiramente Deus, depois ela que me sustenta na oração, que está sempre ao meu lado. E assim, irmãos, Satanás até tenta, mas Jesus está na nossa frente e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Está ali minha filha Juju Terremoto, vem cá. Meu filho João Pedro, vem cá. Que é minha família, ó. Esse garotão bonitão aqui e essa bonitona aqui. Papai ama vocês. I love you. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Não posso deixar de agradecer a Ele, primeiramente a todos aqui, mas principalmente a Jesus. Ele é o autor de tudo isso aqui. E o trovão, se o Espírito Santo não for comigo, eu não sou ninguém. Eu estou totalmente na dependência dele para ser usado aqui hoje. E agradecer um homem de Deus em especial, pastor Marcos Feliciano. Deus seja louvado pela vida do pastor Marcos, que pastor Marcos é uma referência, irmão, inclusive para a minha vida. Deus seja louvado pela vida dele. Pastor Daniel Candeias, Deus abençoe. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Enquanto a gente for pregando, a gente vai lembrando de mais alguém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Meu senhor, dá para dar só um ganho no meu retorno aqui, um pouquinho mais de grave também, e um pouco mais de ganho. E se o senhor puder dar um som ali no teclado que o menino vai tocar. Meu amigo Albert está ali, eu já falei dele, esse é meu amigão, Deus seja louvado pela sua vida, Monique, são meus amigos. Pastor Leandro, Deus seja louvado, meu amigão, pastora Meire, Deus seja louvado. Atos capítulo 17, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o espírito se comovia em si mesmo, e vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto supersticiosos. Porquanto, passando eu, vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, pois que vós honrais e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, respiração a todas as coisas.
e de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura Tatiano o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele movemos e nele existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza, ressuscitando dos mortos. E você diz: tome seus assentos em nome de Jesus. Meu amigo Vinícius, Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Rodrigo Monteiro, Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. Peter e Neilma, Deus seja louvado pela vossa vida. Leonardo, Kelly, Deus seja louvado pela vida de vocês. Queridos, Deus abençoe, prazer. Queridos, Paulo se preparou para estar onde estava. Paulo não se converteu ao Evangelho e começou a pregar da noite para o dia. Mais de 10 anos se preparando, conhecendo acerca das Escrituras e o Deus que o salvou. Mesmo Paulo sendo quem era, seu nome como cidadão romano, mesmo ele sendo quem era, fariseu, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, o líder, o mestre mais respeitado de Israel, Gamaliel. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel se tornou um mestre também como seu mestre. Era mais ou menos como receber um diploma de Harvard nos Estados Unidos, ou receber um diploma de Oxford na Inglaterra. Paulo tinha conhecimento, era culto, Paulo era poliglota, mas o dia que entregou sua vida para Jesus, sentou para aprender, sentou para estudar, e não começou a pregar da noite para o dia, se preparou para a missão que o Senhor tinha determinado para ele, porque ele ouviu da boca de Jesus, quando Cristo disse para Cornélio: este para mim é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto vai padecer por causa do meu nome. Levará a minha palavra diante dos reis e dos gentios dessa terra. Paulo se preparou para Cristo o levar aonde Cristo queria. Não foi da noite para o dia que ele começou a pregar. Observe que Paulo vai pregar em lugares que Pedro não pregou. Paulo vai pregar em lugares que Mateus não pregou, Lucas não pregou. Paulo vai pregar em lugares porque estava mais preparado para esse momento. Embora Pedro era cheio, Paulo também era. Mas você vai ver no quesito de investimento, o céu investe aonde se tem preparo. Porque quando você ver a parábola dos talentos, o texto vai dizer assim: a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E há um detalhe no texto: cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, há uma capacidade inerente na pessoa,
E de acordo com essa capacidade inerente que já existe, o investimento é feito. Então, o próprio Deus, Ele é justo na aplicação do investimento a quem se prepara. Paulo se preparou para estar onde estava. Ele não se tornou o maior homem que o mundo já teve depois de Jesus à toa. Esse é um homem, agora dá glória só se tu pegar. Esse homem que vai se tornar o maior pregador do Novo Testamento após Jesus, sabe aonde Deus chamou ele? Dentro de um culto na igreja de Antioquia. Vou repetir. Deus não chamou Paulo para a obra no baile funk. Deus não chamou Paulo tomando uma cerveja. Deus não chamou Paulo com o nariz cheio de cocaína. Deus salvou Paulo quando ele estava perdido. Deus salvou Saulo quando, com todo o conhecimento que ele tinha, se morresse sem a graça, iria para o inferno. Mas quando Jesus chamou ele, estava ele, Barnabé, em Atos 13, capítulo 13, verso 2. Estando Saulo e Barnabé orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. O maior pregador da história depois de Deus, de Jesus, foi levantado dentro de um culto. Você não pegou, por isso não deu glória. Eu estou pregando para gente que está num culto. E vai ser num culto como esse que Deus vai levantar pessoas aqui hoje. Deus não levanta quem está na maratona Netflix. Deus não levanta quem está na maratona Amazon Prime. Deus não levanta quem está no Tigrinho. Deus não levanta quem está no estádio de futebol. Mas Deus levanta quem está orando, jejuando e se preparando. Oh glória! Se preparando para a obra. Eu vou falar. Deus não usa ferramenta cega. Deus só usa ferramenta amolada. Deus só usa, eu vou falar da glória só se tu pegar. Aprende isso aqui. Quando houve um questionamento das viúvas da igreja primitiva concernente aos apóstolos, disseram assim: ó, estamos com um déficit de atenção de vocês. As viúvas, os órfãos estão padecendo de atenção e vocês só estão aí pregando o evangelho e a gente aqui padecendo de atenção. Pedro entendeu e disse: olha, não vamos nos meter nesse negócio. Vamos continuar cuidando da palavra, da oração e do jejum. E vamos escolher, Atos 6, 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé. Agora, olha para o trovão. Tinha que se escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé. Sabe para ser o quê? Diácono. Se nós seguíssemos essa linha bíblica, não teríamos sentado em nossos altares obreiros vazios. Aprenda, eles não receberam cargos para ser cheios. Eles eram cheios, por isso receberam cargos. Oh, glória! Eita glória! Fala para o teu irmão assim: você pode até não ter cargo, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Oh glória! Oh glória! Entre um anônimo que é cheio e um obreiro vazio, Deus vai usar quem está cheio. Deus vai chamar quem está cheio. Deus vai honrar quem está cheio. Oh, glória.
Eu não estou pregando, mas eu estou com os esboços prontos. Não me deram oportunidade de cantar, mas os hinos já estão escritos. Oh glória, não tem oportunidade para pregar, mas eu estou lendo a Bíblia. Não tem oportunidade para cantar, mas eu estou me consagrando. Oh glória, oh glória, é ferramenta preparada para... Eita! Pastor Gilmar, Paulo vai sair da sua zona de conforto, sai das cercanias de Israel e vai para Tessalônica pregar o Evangelho, uma cidade grega. Ele sabe que ali naquela cidade só tem crânio. Na Grécia são homens crânios, filósofos, estudiosos, homens que são fissurados pelo conhecimento. Mas homem que se prepara, está preparado para todo lugar. Homem que se prepara onde Deus colocar ele, ele vai sobressair. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Eita glória, se tu não pegar, vou parar agora. O que determina é o que Deus vai fazer com você por dentro. Oh glória, o que vai fazer você sair é o que sai de dentro da sua boca, que vai fazer você sobressair. Que é isso, trovão? Não é pelo fato de eu ser mestre, não. Não é pelo fato de eu ser doutor, não. Porque lá em Atos capítulo de número 7, há um diácono chamado Estevão. Só que o homem é cheio de sabedoria, o homem é cheio da graça de Deus. Daqui a pouco a Bíblia diz assim, ó: e pela sabedoria com que Estevão pregava, nenhum mestre conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Me dá meu retorno aqui de volta, filho. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: vão te julgar pela aparência. Fala, vamos julgar o livro pela capa, mas a hora que você abrir a boca para pregar, oh, Urimicandarabakalaba, Repropantocomanacanduri derremina calaba. A hora que você abrir a boca para pregar, vão ter que reconhecer que o grandão da Galileia, ele está ao seu lado. Oh glória, oh glória. O grandão da Galileia está falando no meu ouvido. Ano que vem pessoas que estão aí embaixo vai estar aqui em cima, vão pregar o Evangelho. Oh glória, cheios do Espírito Santo. Oh glória, eu vou falar da glória só se tu pegar. Deus não vai usar credencial, Deus não vai usar cargo, Deus vai se utilizar de homens cheios da presença do seu Espírito nessa hora final. Olha para mim. Paulo chega em Tessalônica. Tessalônica só perdia em grandeza, só perdia em popularidade e riqueza para Grécia, para Atenas. Mas Tessalônica
Era a segunda cidade mais importante da Grécia e a mais importante da parte da Macedônia, a mais rica, a mais pomposa. Quando Paulo chega em Tessalônica, capítulo de número 17, olha que diz: e passando Paulo por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Sabe por que Paulo passa por essas duas cidades e não prega? Porque em nenhuma delas tem sinagoga. Mas quando ele chega em Tessalônica, ele vê uma sinagoga, e Paulo entra dentro da sinagoga para começar a pregar. Não, você não pegou. Ele entra dentro da sinagoga para começar a pregar. Agora olha para o trovão para ver se tu dá glória. Sabe qual era a mensagem do apóstolo Paulo? O Cristo crucificado, mas ressurreto ao terceiro dia. Sabe a estratégia de Paulo para pregar o evangelho na Grécia? Paulo começava pelo conhecido, para que num dado momento ele aplicasse o desconhecido. Não, você não pegou. Paulo começava a pregar pelos hábitos dele, os costumes deles, para que Paulo, no dado momento da mensagem, pudesse anunciar o Cristo crucificado e ressurreto. Você quer ver uma coisa? Ele aplicou a mesma estratégia do grandão da Galileia. Aonde? Quando ele estava com a mulher samaritana sozinha ao meio-dia no poço de Jacó. Jesus não começou falando do assunto dele. Jesus não começou falando das coisas do céu. Ele começou falando das coisas da terra. Mulher, dai-me de beber. Você não pegou? Aí ela disse assim, ó: como pode, sendo tu judeu, sabendo você que sou mulher samaritana, não sabe que os judeus não se dão bem, os samaritanos não se dão bem com os judeus? E como é que tu me pede de beber? Aprenda. Jesus começou pregando da água dela, pedindo da água dela, para que no meio da mensagem ele oferecesse da água dele. Oh glória! Oh glória! É saber a estratégia certa para pregar o evangelho nessa hora final, anunciando a salvação. A Bíblia diz, e olha para mim, a Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar em Tessalônica, Paulo está dentro da sinagoga ensinando a verdade. Ensinando o quê? Ensinando o quê? A Bíblia diz que uns judeus prosélitos, uns judeus e alguns religiosos que estavam lá, sentiram inveja de Paulo, de Timóteo e de Silas. E teve um homem que recebeu eles em Tessalônica, Jasson. Quando Paulo começa a pregar em Tessalônica, vidas começam a se converter. Gente rica da cidade começa a se converter. Inclusive uma chamada Damares se converte. E quando a pregação de Paulo está surgindo e feita na classe mais alta, a inveja começou a crescer. Porque aonde o verdadeiro evangelho chega, o entendimento se abre. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Eu quero profetizar que Deus vai te usar para ganhar as classes dessa terra. Se for na favela, vai ganhar gente. Se for na classe média, vai ganhar gente. Se for na classe alta, vai ganhar gente. Eita glória! Oh glória! Agora olha para cá!
Sabe por que a Bíblia diz no capítulo 17 que sentiram inveja de Paulo e chegaram ao ponto de procurar Paulo na casa de Jasson para tentar prendê-lo? E só prenderam Jasson por uma razão. Não era por aquilo que Paulo era, porque Paulo não oferecia mal a ninguém. É por aquilo que Paulo se propôs a fazer para Deus. Olha para o trovão. Paulo não sofre retaliações por ser Paulo. Ele sofre retaliações por pregar o evangelho verdadeiro. E olha para mim, ninguém inveja quem Deus não levanta. Ninguém inveja aquilo que não dá certo. Ninguém quer prejudicar aquilo que está dando errado. Mas tem muita gente querendo prejudicar o que está dando certo. Agora dá glória só se tu pegar. Os invejosos foram adentro da casa de Jasson para ver se achava Paulo, Silas e Timóteo. A Bíblia diz que eles não acharam nenhum. Eu vou falar, assim diz o Senhor: eles podem até falar mal de você, mas na hora que eles tentarem te prejudicar, eu vou esconder você. Agora eu vou voar aqui hoje, hein? Oh glória, oh glória. Pega na mão do teu irmão e fala assim: não adianta. Pode se levantar Sambalate, pode se levantar Tobias, pode se levantar Gesem, Deus irá esconder você. Se tu não voar comigo aqui agora, eu solto o microfone. Sabe quantos anos Acabe procurou Elias? 3 anos e meio. Obadias, que era crente, servia na corte idólatra e não se corrompeu, porque o lugar não corrompe homem. Corrompe caráter fraco, mas caráter formado e forjado não corrompe não. Obadias, mordomo de Acabe, disse assim: meu senhor, não tem lugar em Israel que meu senhor não mandou te procurar. Em nenhum lugar eles te acharam. Espera aí, moço, são 3 anos e meio, um exército inteiro caçando um homem. Aonde está Elias? Ninguém acha esse homem. Coloca a KGB, não acha. Coloca o FBI, não acha. Coloca a CIA, não acha. Coloca o Bob, não acha. Eita. Aí eu vou falar, se tu não voar comigo eu paro. Eu falei assim: grandão, por que Elias foi procurado pelo exército de Acabe durante 3 anos e meio e o exército de Acabe não achou ele? Deus falou: por uma razão. Lembra do Salmo 91? Eu disse: lembro. O que está escrito lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ali ele descansará. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Ó glória. Fala pro teu irmão assim, ó: pode o diabo procurar minha família, meu casamento, meu ministério, mas não achará. Deus te abrigará no esconderijo do Altíssimo. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz?
Eu vou voar aqui hoje. Agora, pastor Eliezer, tem hora que Deus esconde, mas tem hora que Deus quer tirar onda. Me prova, trovão, que tem hora que Deus tira onda com a cara do diabo. Vem cá, Robert. A casa de Ló, em Gênesis 19, está cercada. Tira os 2 homens que estão aí dentro e traz eles para fora. A gente quer conhecer eles. Daqui a pouco, a palavra conhecer é relação sexual no hebraico. Queriam ter relações com os anjos. Daqui a pouco eu vou falar. Ló saiu para fora. E os anjos aqui atrás, ó. Ló olhou e falou assim: eu tenho 2 filhas virgens. Não cause mal a eles. Vou trazer minhas 2 filhas virgens para fora. Faça o que quiser com eles, mas não toque nesses homens. Sabe da onde é Ló? Da terra. Sabe da onde é os anjos? Do céu. Quem é que está na frente do céu? A terra. E quem está atrás da terra? O céu. Nunca vai dar certo a terra querer defender o céu. Mas a hora que os anjos falaram: vem cá, agora quem vai tomar a frente sou eu. Oh, agora é o céu que vai defender a terra. Ô Ló, pega na minha mão aí que a gente vai tirar a onda com a cara do diabo. O que você vai fazer? Eu vou cegar todo mundo e a gente vai sair pela porta da frente. Enquanto Ló está saindo pela porta da frente, o Salmo 91 vai se cumprindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro e creu. Não temerás espanto noturno, nem seta que vai de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas os gideões não serão atingidos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: para Deus humilhar o diabo, Deus vai te tirar pela porta da frente. Se tu tivesse na macumba, o cão ia falar: pula a janela. Se tu tivesse do lado do diabo, o diabo dizia: sai pelos fundos. Mas como você está com grandão, se prepara que a gente vai sair pela porta da frente. Olha para mim. Paulo sai de Tessalônica e vai para uma outra cidade chamada Bereia. Diga Bereia. Olha para o trovão. Quando Paulo chega em Bereia, a Bíblia diz que quando ele prega, os bereanos aceitam a mensagem de Paulo. Os bereanos fazem o quê? Em Tessalônica, não teve rebelião? Não teve inveja? Teve. Paulo teve que sair de Tessalônica e foi para Bereia. Só que em Bereia, os bereanos começaram a ouvir a palavra e a gostar.
Você não pegou, né? Tem lugar que você vai evangelizar e alguém vai falar assim, ó, vai rasgar o panfleto e vai dizer: sai daqui, senão eu vou te dar uma facada. Sai daqui, senão eu vou arrebentar a sua cara. Mas vai ter lugar que você vai pregar, que alguém vai te receber de braços abertos. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Agora olha para o trovão para ver se tu dá glória. A Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando, os bereanos faziam isso aqui, ó. É, o que ele está pregando está na Bíblia. Vou falar, hein? Se tivéssemos no Evangelho crente igual os bereanos, que não engolia qualquer coisa, porque Paulo pregava e eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo falava coincidia com as escrituras. Se tivéssemos mais crentes bereanos na igreja, teríamos menos falsos profetas no altar pregando. Acabou, glória a Deus agora. O problema é que você também é culpado. Porque tem gente que está me ouvindo aqui, que pegou a Bíblia hoje e só vai pegar a Bíblia para ler no outro culto. Se você não examina as escrituras, você se torna presa fácil para os falsos mestres. Acabou, glória. Aí olha para mim, aí você pergunta para alguns: como é que você está tomando Santa Ceia sem ser casado? Olha para cá, não estou falando solteiro. Estou falando gente que está amaziada e tomando ceia. Aí alguns falam assim: meu pastor permite. A questão não é se teu pastor permite, é se a Bíblia permite. Meu pastor toma cerveja. Agora tem igreja no Brasil que está permitindo até fumar charuto. Moço, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que foi só na Bíblia que fizeram o culto sem Jesus? Tem igreja também nos dias atuais que também fazem culto sem Jesus? Porque a igreja de Laodiceia tinha banda, tinha dinheiro, tinha pastor, tinha pregador, tinha cantor, tinha músico, tinha tudo. Eles estavam pregando sobre Jesus e Jesus assim, ó: eis que estou à porta e bato. Só bate quem está do lado de fora. Hoje está tendo igreja para tudo quanto é gosto. Outro dia eu estou pregando numa cidade dos Estados Unidos, e o camarada chegou para mim tá intimidado, né? Falei assim: trovão, aqui o negócio é mais embaixo. Falei: por quê, profeta? Aqui o povo é mais culto, mais endinheirado. Aqui o povo não aceita essas palavras que você prega lá, não. Eu falei assim: vaso, o povo pode ser mais culto, pode ter mais dinheiro, mas a mesma Bíblia daqui é a mesma do Brasil. Vou pregar a palavra. Eita glória! Avisa para essa nova geração de pastores, que não são todos. Avisa que o Evangelho aceita todos, mas o Evangelho não aceita tudo. Está acabando, glória a Deus. O Evangelho aceita você vir com a mini saia da Anitta, mas depois que estiver cheia do Espírito Santo, dá uma aumentada na saia. Oh, glória! O Evangelho aceita você vir no pecado, mas depois que se converter, larga o pecado e sirva Jesus em santidade. Está acabando, glória a Deus agora, irmão. Oh, glória.
Aleluia. Aceitou Jesus, vai ter que largar a cerveja para tomar santa ceia. Oh, glória. Aceitou Jesus, vai ter que largar a amante para valorizar uma mulher só. Vai ter que largar. Eita, glória. Oh, glória. Aceitou Jesus, vai ter que parar de jogar na Mega Sena, no jogo do bicho, porque crente não tem sorte, crente tem promessa, crente tem promessa. Eu vou voar aqui hoje, irmão. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Quem está sentindo essa presença de Jesus aí? Quem está sentindo essa presença de Jesus? Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Tem mestres aí, mestres, mestres, entre aspas, que está ensinando que aquela água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana não era água, era sêmen. O dia que eu vi ele falar isso, eu tirei o livro dele da minha prateleira e joguei fora. Vou falar, hein? Estão querendo remodelar as escrituras. O mesmo esse dia abriu a boca e disse assim: os tempos são outros, a cultura também é outra. A Bíblia tem que ser atualizada. Não, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Vou falar, vai ficar bicudo ou vai dar glória? Oh glória, eu estudei missiologia, eu fiz missão transcultural. A Bíblia eu aprendi com meu professor que ela é supracultural. Isso quer dizer que ela está acima de qualquer cultura, qualquer etnia, qualquer povo. Então aprenda, não é você, não é a Bíblia que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar à palavra do Evangelho. Quem está sentindo essa presença aqui? Está sentindo a presença de Jesus aqui? Examina as escrituras. Olha para o trovão. A Bíblia diz que quando os fofoqueiros invejosos souberam que Paulo, Silas e Timóteo estavam em Atenas, saíram de Tessalônica para ir atrás deles. Sabe para quê? Para ouvir o Evangelho? Não, para prejudicar os homens de Deus. Vou falar, hein? Tem gente que por pura inveja tenta prejudicar você. Dá só um toquinho na mão do seu irmão e fala assim: eu tenho uma palavra para você. Só tem inveja daquilo que dá certo.
Oh, glória! Sabe por que tem inveja do seu ministério? Porque está dando certo. Sabe por que tem inveja do seu casamento? Porque está dando certo. Sabe por que tem inveja da sua família? Porque está dando certo. Sabe por que está com inveja da igreja que tu preside? Porque lá está dando certo. Você está pregando certo, está falando da verdade e tem gente com inveja. Se tu não der glória agora, eu solto o microfone. Só que isso aqui é para estufar a cara de Satanás. Inveja não para quem está cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Oh, glória! Se tu não der glória, solta o microfone agora. Pode bater aqui, porque quanto mais bate, mais o homem de Deus cresce, mais a mulher de Deus cresce, mais o ministério cresce. Melhor aqui na frente. Consegue glorificar com quem Deus está usando ou não? Ou vai ficar anotando no telefone tudo que se erra? Fariseu não ama os acertos, fariseu ama os erros. Acabou, glória. Agora, se tu não pegar isso aqui, eu paro. Paulo chegou em Tessalônica, ganhou gente. Paulo chegou em Bereia, ganhou gente. Eu vou voar aqui hoje. Olha para mim. A Bíblia diz que não foram só os invejosos. Eles arrumaram um povo devasso, de má índole, para excitar o coração do povo contra Paulo, Silas e Timóteo. Quem eram esses três homens? Boa índole, boa reputação e caráter irrepreensível. O povo vai passar a não gostar de três homens com boa índole, bom testemunho, caráter irrepreensível e reputação irretocável. Sabe por qual motivo? Chegaram no ouvido deles, falaram acerca desses três homens, e sem sequer ao menos conhecê-los, tiraram juízo sobre a vida dos três e prejudicaram eles. Vou falar baixinho, hein? Tem três demônios na igreja. O primeiro chama-se me contaram. O segundo chama-se me disseram. E o terceiro chama-se tô sabendo. Eu já dirigi igreja. Já dirigi igreja por 2 anos. Sabe como é que eu acabei com a fofoca na igreja que eu dirigia? A líder da mocidade veio falar mal de um jovem para mim. Eu deixei ela falar. Quando ela terminou de falar, eu falei assim: agora eu quero chamar ele, que está sendo acusado por você, e você vai falar na cara dele o que você está falando para mim. Na época eu era evangelista, ela disse: evangelista, se eu fizer isso vai me prejudicar. Eu falei: mas não é verdade? Ela disse: é. Eu falei: então não há nada contra a verdade a não ser a própria verdade. Chamei o rapaz que estava sendo acusado. A história não era 10% dos 100 que ela me contou. Fui para cima do altar, não contei o que era e nem quem era, mas disse assim: a partir de hoje, quem acusar qualquer pessoa dentro dessa igreja
eu vou colocar cara a cara com a pessoa que está acusando e a outra que está sendo acusada. Sabe quando teve fofoca na igreja mais? Nunca. Porque eu vou falar, hein? Quando alguém vier te contar algo dos outros, pergunta assim: você viu? Se falar para você, me contaram, fala, vai orar porque foi o diabo que soprou no seu ouvido. Acabou, glória a Deus agora, né? E você tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara, porque você fica deixando essas irmãzinhas ir lá para tua casa e falar: amiga, tem um babado forte que aconteceu na igreja ontem. Se você fosse mulher de Deus, você mandaria na cala dela: minha casa não é lugar de escutar babado, minha casa é lugar de ouvir profetas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Agora olha para mim. Vou voar aqui hoje, irmão. Olha para o trovão. A Bíblia diz que Paulo chega a Atenas. Chega onde? Só que ele sai fugido de Bereia. Ele atravessa o mar e chega em Atenas. Chega onde? Chega à noite. Quando amanhece o dia, pastor Zilmar, Paulo dá uma olhada assim na praça e tem uma sinagoga. Aí Paulo olha para o lado assim e vê a cidade entregue à idolatria. Paulo está esperando Timóteo e Silas chegar. Mas ele está tão cheio que mesmo na Grécia, olha para o trovão, uma coisa é estar em Jerusalém, onde todo mundo conhece ele. E outra coisa é estar na Grécia, um outro país. Paulo está olhando para a sinagoga e ninguém convida ele. Mas ele vai entrar dentro da sinagoga assim mesmo. Quando ele chega dentro da sinagoga, ele faz bem assim, ó. O escriba está com o rolo na mão, ele faz assim, ó. Quero dar uma palavra. Observe que ele não foi convidado, mas ele fez o quê? Quero dar uma. Aprenda. Sabe qual é a diferença de uma pessoa normal para uma pessoa cheia do Espírito Santo? É que os normais aguardam oportunidades, os cheios criam oportunidades. Oh, glória! Cadê os crentes que estão cheios da presença do Senhor aí? Oh, glória! Se a oportunidade não aparecer, cria ela. Oh, glória! Chega e diz: eu vou falar, eu tenho uma palavra da parte de Deus para falar. Paulo era cheio do Espírito Santo. A oportunidade não foi dada, mas ele criou a oportunidade para pregar. Lembra do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Estava pronto. Estava prontinho ali do lado. E Felipe olhou, e André olhou e disse: tem aqui, Jesus, um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eita glória! Quem está cheio do Espírito Santo não espera. Quem está cheio do Espírito Santo gera. Cadê os crentes que estão cheios de... Sabe qual é o seu problema? Você está esperando a oportunidade para pregar aqui, quando na verdade tem praça, presídio, hospitais, ruas.
Lembra o cantor Jonatas, lá de São Paulo? Da praça? Sabe aonde o Gideões conheceu ele? Cantando na rua. Sabe aonde Deus levantou aquela e Bianca? Cantando na rua. O problema é que você só está esperando o altar, quando na verdade o verdadeiro altar é onde tem uma vida que não tem Jesus. É ali que você vai pregar o evangelho. Agora dá glória só se tu pegar. A Bíblia diz, pastor Alex, que Paulo sai da sinagoga e vai para a praça. Vai para onde? Vai para onde? E prega incessantemente, debate com todos aqueles que aparecem e prega sobre Cristo. Agora olha para mim. Paulo era pregador só da sinagoga e do templo? Ou era pregador da rua e da praça também? E por que a sua agenda é aberta só para a igreja? Quem é cheio do Espírito Santo não aguenta ficar parado. Quem é cheio do Espírito Santo prega. Aonde tem uma alma precisando de Jesus, ele vai pregar o evangelho. Aqui ó, cheio de gente de talento aqui me olhando, esperando uma oportunidade para pregar aqui. Quando você pode pegar um violão, um microfone e ir para a praça e começar. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes... Cadê o teclado? O que estás a pedir, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controla, só então has de ver Aí daqui a pouco, o cachaceiro sai lá do bar. O cracudo sai da praça e vem. Eu estava almoçando em determinado restaurante. Agora essa semana, tem 2 dias atrás. E o rapaz foi pedir dinheiro. Quando ele me viu, ele... Trovão. Ele tirou o boné e foi para o canto da calçada, sentou e começou a chorar. Daqui a pouco ele disse: eu sou músico desviado do evangelho. Eu estou sem força. Eu disse: mas eu vou orar por você aqui mesmo. E no meio do restaurante eu ministrei a libertação dele. Oh, glória! Não pegou, por isso não deu glória. Fala para o teu irmão: Deus quer te usar em todos os lugares dessa terra. Fala na igreja, na rua, na praça, no presídio, no hospital. Aonde tiver uma alma, vai lá, prega. E seja Deus missionários da última hora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
Pastor Zilmar, Rio de Janeiro, 2022. Entrei numa favela do Rio de Janeiro chamada Nova Holanda. Uma das favelas mais bem armadas do Rio. Quando chego na Nova Holanda, tem um gerente do tráfico com um fuzil no peito, conhecido como 50. Quando ele pediu para mim orar por ele, eu falei, agora. Ele com 7,62 no peito e eu com a calibre 66 na mão. Quando menos esperou, já dei logo o primeiro no peito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o olho dele encheu d'água, já deu o segundo. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Fiz um apelo para ele. Os 50 se entrega. Volto na favela 4 meses depois. 50 agora está trabalhando, o nome dele é Rodrigo. Abriu uma loja de celular. E falou assim, Trovão, eu abandonei o crime. E agora estou trabalhando para a glória de Deus. Quando eu estou saindo da loja dele, me vem uma mulher com um carrinho de bebê. Ela falou assim, o senhor que é o pastor Trovão? Eu falei, sou. Ela disse, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu falei, por quê, moça? Ela disse, porque até uns meses atrás, quando eu queria ver meu marido, eu ia na boca. Agora está indo eu e meu filho ver meu marido na loja trabalhando. 2024, 25 dias atrás, alguém me chama no direct. Quando eu vou ver o nome, Rodrigo, o ex-50, me manda um vídeo e diz assim, Trovão, olha esse vídeo aí. Quando eu vou ver o Rodrigo, ele e a esposa dele descendo as águas e cantando, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre. Quem está sentindo essa presença fluindo, está te usando, derramando poder. Sinta Ele aqui, sinta Ele aí, te renovando. Oh glória! Eu sou. Alvo mais que a neve,
assim nesse sangue lá. Deus mandou eu falar algo aqui agora e eu vou falar. Ministra junto comigo o que Deus mandou eu falar agora. Diga assim para essa pessoa que está ao seu lado: assim diz o Senhor, todo peso de acusação do diabo na sua mente está caindo por terra agora. O sangue de Jesus te purifica agora. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Alvo mais. Quem está sentindo esta graça que está descendo nesse ginásio hoje aqui? Crentes que não falavam em línguas vai começar a falar hoje aqui. Sim, é de todo pecado. Porque quem pode abrir a boca e dar 10 segundos de glória? Kabanaga repropando comanaganduri de remina kamanaganduri de reminacia de reva. Cadê você que... Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? O diabo está nos ares. Aponta o dedo para cima e grita com autoridade: perdeu, Satanás! Perdeu, Satanás! Perdeu, Satanás! Ei! Se quiser continuar em pé mais uns 10 minutos, o apelo nem foi feito. 393 pessoas já se entregaram para Jesus.
Olha para mim. Pega isso aqui. Quando Paulo vai para a praça pregar, dentre a multidão que ouvia ele, tem duas classes de filósofos ouvindo ele: os epicureus e os estoicos. Jonathan, olha para mim. Quem eram os epicureus? O que entendia que tudo se resumia no prazer. A vida era um prazer. Acabou a vida, acabou também o prazer. Acabou tudo. Os estoicos já eram racionais. Se privavam da emoção e entendia tudo pela razão. Amar é uma opção, é racional. Sentir dor, sente se você quiser. Eles enfrentavam tudo pela razão. Só que tinha em comum uma coisa entre os epicureus e os estoicos: nenhum dos dois acreditava na ressurreição. Agora pega se tu quiser. Não foi por causa da sinagoga, foi por causa da praça que os filósofos disseram assim: vou te levar num lugar, e esse lugar só entra os crânios. Vou te levar no Areópago, onde estão os maiores filósofos. Porque embora o Areópago tinha-se a ideia do tribunal de Ares, onde muitos já foram julgados, mas ali Paulo não estava sendo para ser julgado, e sim para ser avaliado pelos filósofos, porque eles amavam ouvir sobre coisas novas. Agora olha para o trovão. Não entrava qualquer um ali. Fala para o teu irmão assim: no Areópago só entrava os crânios. E quem é que colocou eles lá dentro, Cleiton? Sabe quem? Um convite de dois homens: o grupo dos estoicos e dos epicureus. Sabe aonde surgiu essa oportunidade? Quando ele estava pregando na praça. Por causa desses dois homens, uma conexão foi criada para que Paulo chegasse no Areópago. Se eu sou homem de Deus, eu quero profetizar para esse povo que esse ano ainda Deus vai criar conexões que vai te levar para onde Ele quer. Ainda esse ano Deus vai colocar gente no seu caminho que vai te colocar aonde Deus quer que você esteja. Olha para mim. Quando Paulo chega dentro do Areópago, olha para o trovão. Atenas tinha tantos deuses que um filósofo abriu a boca e disse assim: é mais fácil você encontrar um Deus do que uma pessoa em Atenas. Olha para o trovão. Era cerca de 30 mil deuses. Só que quando Paulo chega no Areópago, de todos os deuses que ele observa, tem um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Eu fui procurar saber o porquê dessa expressão, ao Deus desconhecido. Olha para mim. Houve uma crise na Grécia. Uma crise aonde? Diga: em toda Atenas. Diga: peste e falta de chuva. Olha para mim. A Grécia era politeísta, cria em vários deuses. Mas no meio dos politeístas existia um monoteísta chamado Epimenides. Epimenides falou assim: ó, vocês já clamaram a 30 mil deuses, nenhum deles parou a peste, nenhum deles fez chover. Dá glória se tu pegar. Você sabe por que Deus mandou aquelas 10 pragas no Egito?
Porque cada praga daquela representava um Deus que guardava o Egito daquelas pragas. Quando Deus mandou as pragas e os deuses do Egito não conseguiam parar as pragas, era Deus dizendo: estou humilhando todos os deuses do Egito para mostrar quem é o único Deus. Se tu não der glória, solta o microfone agora. Deus vai humilhar Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, Exu Caveira. Rapaz, Deus vai batizar muita gente aqui hoje, misericórdia. Deus vai curar gente aqui hoje. Olha para mim, olha para cá. A história diz que Epimenides olhou e disse assim: solte no meio do aerópago ovelhas brancas e negras e deixe elas irem. Aonde elas pararem no meio do aerópago, sacrifiquem ela. E vamos clamar ao Deus que não está aqui. Quando as ovelhas pararam, todas as ovelhas foram sacrificadas. E foi feito um clamor ao único Deus. E esse Deus que os atenienses não conheciam, que Paulo clamou, que Epimenides clamou, e fez chover e cessou a praga, foi colocado um nome no altar: ao Deus desconhecido. Olha para mim, por que eles colocaram Deus desconhecido e não colocaram nome? Porque Deus não é nome, Deus é a divindade. Agora a igreja sabe o nome dele: Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Sabaote. Oh, glória! Trovão, qual é o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sonora Vinícius, pastor Moisés, quando Paulo vai abrir a boca, ele diz assim para Paulo: você sabe que a gente se ocupa de ouvir coisas novas, e sabemos que você é falador. Fala porque queremos ouvir. Aí Paulo abre a boca e diz assim: vejo que vocês são tanto quanto supersticiosos, porque vocês adoram o que não conhecem. Mas eu vou mostrar quem eu adoro. Eu vou mostrar quem eu estou adorando. Capítulo 17, versículo 24. Olha o quem Paulo adorava. Eu adoro o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mão. Se tu não der glória, agora eu paro. Se tu não voar comigo daqui de cima, filho, olha para mim. Tinha 30 mil deuses em Atenas, sim ou não? Quem fez aqueles 30 mil deuses? Repita: mão de homens. Aí vem Paulo: os deuses que vocês têm, quem fez eles foi os homens, mas a terra que vocês habitam, o céu que vocês olham e tudo que vocês contemplam, quem fez foi o meu Deus, Criador do céu e também da terra. Quem criou o céu? Quem criou o sol? Quem criou a lua? Deus criou o sol para governar o quê? Não, primeiro Deus cria o dia. E o que Deus cria para governar o dia? Depois Deus cria a noite. E o que Deus cria para governar a noite? Olha para mim.
Deus não escolheu Netuno, nenhum dos 8 planetas do sistema solar. Netuno, Júpiter, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra. Deus não escolheu nenhum dos 8 países, dos 8 planetas do sistema solar para brilhar. Mas Deus vai escolher um para que nele nós existíssemos e vivêssemos: a Terra. Agora, sabe quem é que Deus vai escolher para iluminar a Terra? O Sol. Diga, o Sol. Agora olha para mim. Quando você vê Deus escolhendo o Sol para brilhar, você pensa que Deus escolheu o Sol porque o Sol é a maior estrela. E não é. Repita comigo: o Sol não é a maior estrela. VY Canis Majori é 2.100 vezes maior do que o Sol. Cabem dentro de VY Canis Majori 3 bilhões de vezes o tamanho da Terra. Vou repetir: 3 bilhões, não é milhões, bilhões de vezes o tamanho da Terra dentro de VY Canis Majori. Olha para cá. Entre VY Canis Majori e o Sol, quem é a maior estrela? Majori. Majori abre a boca e diz assim, penso eu: mas eu sou o maior. Se eu quiser, eu engulo o Sol. Eu sou o maior. Aí Deus abre a boca e diz assim: eu sei que tu é o maior, mas quem escolheu o Sol para brilhar fui eu. Pegou não, né? É por isso que tem gente que não aceita onde você está. Porque eles sabem que você é melhor do que você, é maior do que você, mas tem que abrir a boca e prestar continência para o grandão que diz assim: você é maior, mas quem escolheu ele fui eu. Oh, glória! Pega na mão do teu irmão e diga assim: tem gente melhor do que você. Tem gente que prega melhor do que você, que canta melhor do que você, mas quem escolheu você foi Deus, foi Deus. Vou falar. Diga assim: escolhido. Agora olha para mim, pastor Eliezer, isso aqui a gente tem que levar para casa. Nem todo escolhido é preferido. Olha para mim, entre Davi e Saul, quem era o preferido do povo? Como o primeiro rei, foi quem? O povo escolheu quem? Quem era o preferido? Mas quem era o escolhido? Agora olha para cá. Quando estava acontecendo a guerra no Vale do Carvalho, quem é que estava afrontando Israel durante 40 dias e 40 noites? Golias. Quem é que estava sentado no trono? Diga, o preferido. Mas quem veio para matar o gigante? O escolhido. Oh, glória! Cadê os escolhidos de Deus aí? Cadê os escolhidos de Deus? Quem é esse profeta aí? Esse profeta aí que está surgindo aí de última hora? Até onde eu sei, estava atrás dos bois esses dias aí, esse tal de Amós. Isso aí cuida de boi, cheiro de boi. Aí ele mandou para os acusadores, para o sacerdote: eu não era profeta e nem filho de profeta.
Mas Deus me tirou detrás da boiada e me transformou no profeta. Oh, glória! Ei! Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é que criou os céus e também a terra. E criou tudo que no mundo há. Olha para mim. Talvez o Deus que você adora, talvez você comprou ele lá em Aparecida. Talvez quem você está adorando, você adora quem você não conhece. Porque embora tu o adora, mas ele não fala contigo. Você nunca parou para pensar que o Deus que tu acende uma vela e coloca um copo com água, você pega ele na mão? Olha para mim. Você nunca parou para pensar que para você falar para ele, você tem que falar com ele naquele lugar que você fixou ele? Se você colocar ele na sala, você só fala com ele na sala. Se colocou ele no quarto, em cima de um pedestal, numa parede, você só fala com ele ali. Mas o Deus que eu sirvo, se eu estiver em casa eu falo com ele, se eu estiver na rua eu falo com ele, se eu estiver no carro eu falo com ele, se eu estiver no trabalho eu falo com ele. E o Deus que eu sirvo não precisa de água, porque ele não tem sede. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ei! Só que o versículo de número 30, Paulo diz assim: e Deus não leva em conta o tempo da tua ignorância. Você pode ter praticado as coisas mais horrendas dessa vida. Você estava no período da ignorância. Se você se arrepender, Deus vai perdoar você dos seus pecados. Agora olha para mim. Todavia, se você não se arrepender, esse tempo da ignorância vai dar lugar ao juízo. Versículo 31. E Deus determinou um tempo em que o mundo será julgado pelo homem que ele constituiu, dando prova disso, ressuscitando ele dentre os mortos. Sabe quem Deus ressuscitou dentre os mortos? Jesus. O que Jesus é hoje, segundo a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1? Filhinhos, não pecais, mas se pecais, saiba que tem um advogado à direita de Deus o Pai, Jesus Cristo. O que Jesus é hoje? Repita comigo: advogado. Mas no dia do juízo final, o que ele será? Aqui nos Gideões você tem duas oportunidades: ou se rende ao advogado, ou vai se encontrar com o juiz um dia. Só que hoje ele te absolve, amanhã ele te condena. Ei, olha para mim. Na frente do trono, repita comigo: na frente do trono vai estar pastores desviados, pregadores desviados, héteros, lésbica, homossexual, todos que o seu nome não estão escritos no livro da vida. Fala para o teu irmão: Deus ama a todos. Repita: Deus ama a todos. Deus ama o hétero, Deus ama o bandido, o macumbeiro, o feiticeiro, a lésbica, o homossexual. Mas tem um detalhe: Deus ama o macumbeiro, mas não ama a macumba. Deus ama o ladrão, mas não ama o roubo. Deus ama a lésbica, mas não ama a prática. Deus ama aquele que o ama e ama também aquele que não ama ele. Ele continua amando, mas não ama a prática do pecado. Olha para mim. Estamos vivendo um tempo difícil do Evangelho. Sabe qual é o tempo que a gente está vivendo agora? Lucas 18:8. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
Sabe qual é o tempo que a gente está vivendo agora? Mateus capítulo 24, versículo 12. E por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Fé e amor são dois sentimentos. Isso quer dizer que a maioria das pessoas não se esfriarão na obra, mas se esfriarão nos sentimentos. Porque os filhos de Eli, nenhum deles deixou de exercer o ofício. A obra continuou sendo feita, mas o sentimento já não era mais o mesmo. Está cheio de gente me ouvindo que continua fazendo as mesmas coisas do começo. Continua pregando, continua pastoreando, continua no altar. Mas se Deus te avaliando por dentro, quem é você? Ele acha um vivo ou um morto? Ele acha um joio ou um trigo? Ele acha um bode ou uma ovelha? Acabou, glória a Deus agora. Olha para mim. Não abandona o evangelho por causa de pilantras que tem nele. Não abandona o evangelho por causa do joio. Não abandona o evangelho por causa do bode. Não abandona o evangelho por causa do falso. Continua porque você é trigo. Continua porque você é ovelha. Continua porque você é verdadeiro. E eu quero ministrar aqui hoje uma unção que vai te fortalecer para essa hora final. Uma unção que vai te deixar forte para você pregar o evangelho daqui para frente. Olha para mim. O sol já foi ferido. A NASA postou esses dias que abriu-se uma cratera no sol que cabem 400 vezes o tamanho da terra dentro do sol. Zacarias disse, Isaías 36 diz que Deus vai ferir o sol e vai aquecê-lo 7 vezes mais. A profecia está se cumprindo e já a trombeta soa para a gente ir embora. A geração de Mateus, de Marcos, André, Pedro, Felipe, andaram com o Cordeiro. A geração do pastor Gilmar, a geração do pastor Giovanni, a geração do pastor Trovão, do pastor Eliezer, do pastor Wesley, ela vai se encontrar com o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Olha para o teu irmão e diga assim: a qualquer momento o leão vai bradar no céu para buscar a noiva que está na terra. Quantos ainda crê no arrebatamento da igreja? Abre a boca e dá glória para Jesus de Nazaré. E eu vaguei o mundo lá fora, eu tenho você. Cadê o teclado, gente? Só tenho você. Cante, eu vaguei. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu vou falar o que todos já conseguiam ver.
mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me sentes. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei. E eu vaguei. Eu tenho você. Para explodir esse ginásio, sem fazer o apelo, 1.558 pessoas já se entregaram para Jesus. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Pastor, eu falar pra você e ficar feliz.